Então, como a gente tinha falado na videoaula anterior, o aparelho de Golgi é a organela que vai receber material produzido no retículo endoplasmático. Então, aqui a gente tem o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, a gente vê que tem vários subcompartimentos. A gente tem uma região chamada região cis-Golgi, que é a rede cis-Golgi. A gente tem umas cisternas intermediárias ou cisternas medianas, e a gente tem a rede trans-Golgi. A face cis-Golgi é a que recebe vesículas derivadas do retículo endoplasmático. A face trans-Golgi é a face que doa vesículas, por exemplo, para a secreção e para os lisossomos. Então, morfologicamente, o aparelho de Golgi é uma série ordenada de vesículas membranosas achatadas, também conhecidas como cisternas do Golgi. Esse compartimento é constituído, como eu falei anteriormente, de 3 subcompartimentos, funcionalmente distintos, que seriam a rede cis, a rede trans e as cisternas médias. A face cis é a face formadora, porque é onde o aparelho de Golgi é formado ao receber as vesículas do retículo endoplasmático. E a face trans, a face produtora, voltada para a membrana plasmática, é a face que doa vesículas, porque o que foi produzido e modificado no aparelho do Golgi é doado a partir da face trans. Então, quando a gente olha, a gente pensa na função que o aparelho de Golgi desempenha. Quais são as funções desempenhadas pelo aparelho de Golgi? Então, aqui a gente vai ver as funções que seriam modificações de proteína pós-traducionais, síntese de carboidratos, síntese de proteoglicanos, fosforilação, sulfatação de proteínas. Se a gente pensar em síntese de polissacarídeos como a celulose, ocorre no aparelho de Golgi. E, finalmente, endereçamento de proteínas para lisossomos. Essa organela é responsável por produzir essas diferentes moléculas, modificar também diferentes moléculas e endereçar essas moléculas para os seus destinos finais. Então, aqui a gente tem a face cis, que recebe material do retículo endoplasmático. Parte das moléculas que vêm do retículo endoplasmático, principalmente as moléculas proteicas, podem ser fosforiladas, então podem receber grupamentos fosfato. Aqui no exemplo, a gente vai imaginar as proteínas, as enzimas lisossomais, elas são fosforiladas no aparelho de Golgi em manose 6-fosfato. Então, você tem uma proteína, uma enzima do lisossomo, e essa enzima ela vai ser marcada para compor o lisossomo graças às modificações no retículo e no aparelho de Golgi. Então, ela é glicosilada parcialmente no retículo, termina de ser fosforilada e glicosilada no aparelho de Golgi. Essa proteína que vai apresentar manose 6-fosfato, ela vai sofrer um processamento e um processo de seleção ao longo das cisternas do Golgi. E aqui a gente mostra como na face trans-Golgi a gente tem a seleção das enzimas lisossomais, graças às características específicas, como a marcação na manose, porque ela é glicosilada com a manose, que é fosforilada no carbono 6. E existem receptores aqui na face trans do Golgi que selecionam isso para formar lisossomo. Selecionam essas enzimas para formar lisossomo. Existe também a seleção das proteínas que vão ser secretadas em vesículas secretoras. Então, existem receptores específicos para as proteínas que serão endereçadas para a exocitose. E existem ainda a seleção das proteínas que serão endereçadas para compor a membrana plasmática. E o que está sendo mostrado aqui é o trajeto dessas proteínas, primeiro na face cis, depois nas faces medianas e agora trans do Golgi, mostrando esse passear das proteínas pelo aparelho de Golgi ao longo da sua maturação. Então, a gente sabe que esse aparelho de Golgi está intimamente relacionado à secreção ou exocitose, as rotas secretoras ou de exocitose. E nesse momento, o aparelho de Golgi ele é responsável por empacotar, selecionar e empacotar essas macromoléculas em vesículas de transporte, exatamente na porção trans do aparelho de Golgi. Após isso, ele vai liberar essas vesículas nos seus locais de destino. Como é uma vesícula secretora, o local de destino será a membrana plasmática. E essa secreção, ela pode ser de 2 tipos. Pode ser uma secreção por uma via contínua, não regulada,
ou pode ser uma secreção por uma via secretora regulada. Qual a diferença desses dois eventos? A secreção não regulada, ela não requer um sinal para que ela ocorra, enquanto a secreção regulada, ela requer um sinal, um estímulo extracelular para que a secreção seja promovida. Como exemplo que nós podemos dar, a insulina ela só é secretada quando a gente tem um estímulo pelo aumento da glicose no sangue. Então, o pâncreas, as células beta do pâncreas secretam insulina quando há um aumento da concentração de glicose disponível no sangue. Essa glicose entra na célula pancreática e faz com que a célula pancreática secrete a insulina no sangue. Já, por exemplo, a secreção de saliva, ela pode ser uma secreção por uma via nas glândulas salivares, ela pode ser uma secreção por uma via regulada e uma via não regulada. Então, à medida que as moléculas da saliva são produzidas e armazenadas na glândula salivar, elas podem ser secretadas para manter a umidade da mucosa bucal, então a secreção não regulada, contínua, constitutiva, ou ela pode ser regulada quando a gente vê um alimento apetitoso, quando a gente sente um cheiro apetitoso, a boca enche d'água, significa que aquela secreção foi regulada e mediada por neurotransmissores. Essa é a grande diferença da secreção regulada. Ela é mediada por um sinal. Então, quando a gente vê o alimento, o nosso sistema nervoso central libera neurotransmissores que estimulam a glândula salivar a secretar, do mesmo modo que a glicose estimula a célula beta-pancreática a secretar insulina. E aqui estão exemplificadas a via secretora regulada, aqui um sinal ativa uma cascata de sinalização que faz com que a célula libere a vesícula secretora. Já a via secretora constitutiva, não há a presença de um sinal que venha a ativar essa secreção. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a secreção de uma proteína fibrosa, que pode ser o colágeno, que é uma proteína que tem que ser constitutivamente regulada continuamente, e não há necessidade de um sinal para que a manutenção da matriz extracelular com produção de colágeno seja mantida. Também aqui a gente observa a secreção constitutiva de componentes da membrana, porque à medida que essa vesícula se fusiona com a membrana, ela incorpora esses receptores na membrana plasmática de forma constitutiva. Então, a diferença entre a regulação das rotas, a secreção, a exocitose regulada e constitutiva, é a presença da regulação de um sinal para a rota secretora, para a via secretora regulada. Para a gente entender a importância da secreção regulada, eu vou usar o exemplo da insulina. Então, aqui a gente tem, mostrando em microscopia, uma vesícula secretora, um grânulo de secreção de insulina, aqui bastante insulina concentrada, várias moléculas, milhares de moléculas, e à medida que a célula demanda insulina, o aumento de glicose no sangue, a vesícula secretora se fusiona com a membrana plasmática e a gente vê aqui, ó, o grânulo de secreção, a insulina em grande quantidade sendo descarregada no meio extracelular. E aqui a gente vê a representação gráfica disso. Aqui do lado a gente entende por que é importante essa secreção de insulina. Aqui a gente tem uma célula onde a gente pode observar que as proteínas transportadoras de glicose estão armazenadas na forma de uma vesícula membranosa contendo esses transportadores na membrana da vesícula intracelular. Somente essa membrana apresenta pouquíssima quantidade de carreadores de glicose para dentro da célula. Quando é que essa célula vai apresentar uma quantidade de transportadores de glicose que garantam um suprimento de glicose para o funcionamento normal dessa célula? Quando uma grande quantidade de glicose ativar a secreção de insulina na célula pancreática. Essa insulina aumenta no sangue e ela presente no sangue, ela vai ativar o receptor de insulina, que promove um sinal intracelular que faz com que essas vesículas aqui se fusionem na membrana, incorporando os carreadores de glicose em grande quantidade, aumentando a quantidade de glicose que pode entrar na célula. Então, após esse sinal, o nível de glicose cair, a insulina ser desacoplada do receptor, essas transportadoras de glicose voltarão para o interior da célula, onde elas ficaram armazenadas, aguardando um novo sinal. Qual novo sinal é esse? Novo aumento de glicose que leva à indução da secreção de insulina. Então, além da secreção regulada, além da produção de proteínas para a secreção, o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi também estão envolvidos com a digestão intracelular. Mas a digestão intracelular, ela envolve mecanismos
que permitem com que a célula consiga produzir as enzimas, e essas enzimas brotam em vesículas, são empacotadas em vesículas a partir do aparelho de Golgi e passam por um processo onde há a fusão dessas vesículas ricas em enzimas com a fusão com vesículas ricas no material a ser digerido. E é isso que a gente vai ver a seguir. A gente vai conhecer as rotas endocíticas, as rotas onde a célula obtém material do meio extracelular por fagocitose, por pinocitose ou por endocitose mediada por receptor. Esse material que foi endocitado será encaminhado em vesículas para a digestão com a ajuda das enzimas lisossomais, que são derivadas de membranas do retículo endoplasmático encaminhadas para o aparelho de Golgi e formarão os lisossomos. Então, nas rotas endocíticas, a gente vai ver que nessa via, macromoléculas são captadas do meio extracelular, endocitose, e as moléculas são levadas até as vesículas intracelulares por vesículas intracelulares pequenas, chamadas endossomas primários ou endossomas, e essas moléculas serão ingeridas e selecionadas, transportadas por corpos multivesiculares para os endossomos tardios. Então, várias mini vesículas, pequenas vesículas, se unirão e formarão os endossomos tardios por transporte mediado pelo citoesqueleto. E alguns receptores irão ser reciclados para a membrana plasmática para que a endocitose possa ocorrer novamente. Então, a fusão desse endossoma que juntou todas as vesículas endocíticas, desse endossoma tardio que já perdeu os receptores de volta, reciclados para a membrana plasmática, com vesículas lisossomais vão formar o lisossomo. Com endolisossomos vão formar o lisossomo. E as moléculas serão ali digeridas, degradadas pelas enzimas, que são conhecidas, as enzimas lisossomais, são conhecidas como hidrolases, porque elas promovem a hidrólise. E dentre essas vias endocíticas, onde esses eventos acontecem, está a via fagocítica, que é uma via onde ocorre a endocitose de partículas grandes e até de células, micro-organismos, restos celulares, células defeituosas que sofreram apoptose, morte celular. Essas células precisam ser removidas do tecido. E elas são removidas por células fagocitárias, os fagossomos. Esses fagócitos, fagossomos, vão digerir essas células defeituosas, esses micro-organismos ou essa matriz extracelular fagocitada, vão digerir e degradar para que esse material seja reciclado ou destruído e, por exemplo, um micro-organismo não promova uma infecção. Essas células fagocitárias são células especializadas, conhecidas como macrófagos, neutrófilos, são as nossas células da linha de frente de defesa do nosso organismo. Elas engolem o material estranho, defeituoso, internalizando esse material e digerindo com a ajuda das enzimas lisossomais. Então, aqui a gente tem essa via endocítica, a formação e maturação do endossomo. Então, aqui ocorre a endocitose, vamos seguir aqui as setas. Aquelas pequenas vesículas se fusionam aqui no endossoma primário. Quando esse endossoma primário recicla os receptores que capturaram o material aqui no meio extracelular, ele amadurece e se torna um endossoma tardio. Esse endossoma tardio recebe vesículas derivadas do aparelho de Golgi, com a ajuda do citoesqueleto. Então, essas vesículas, elas vão dar origem ao lisossomo. E é dentro do lisossomo que as enzimas vão poder atuar, promovendo a digestão intracelular do que foi fagocitado aqui na membrana plasmática, do que foi internalizado por essas vesículas, organizado aqui nesse grande endossoma primário. Depois esse endossoma recuperou os receptores aqui para a membrana, recuperou parte da membrana plasmática de volta, devolveu, reciclou, ele se torna aqui um corpo vesicular cheio do material fagocitado e esse material se torna um endossoma tardio. Endossoma tardio se une a vesículas lisossomais, formando o lisossomo. Digestão intracelular está organizada.
E o que é o lisossomo? O lisossomo é onde se encontram mais de 50 tipos de enzimas hidrolíticas diferentes. E enzimas de que classe? Enzima das classes das nucleases, que podem digerir DNA, que podem digerir RNA, porque bactéria, por exemplo, tem DNA e RNA. Então, se o meu macrófago fagocitou uma bactéria, ele precisa ter enzimas que degradam o DNA e o RNA dessa bactéria. Então, ele tem nucleases. Do mesmo modo, as bactérias, as células velhas, têm proteínas, então tem que ter proteases. Tem carboidratos, então tem que ter glicosidases. Imagine a parede celular de uma bactéria, precisa ser digerida. Tem que ter lipases, fosfolipases. Por quê? Porque tem fosfolipídios, tem lipídios na membrana, tem lipídios nas células, tanto das bactérias que foram fagocitadas, quanto nas células apoptóticas, células velhas que precisam ser renovadas, removidas. Então, a gente vai ter um conjunto de enzimas que atuam, que são hidrolases, que atuam numa condição específica, em pH ácido. E como é o pH da célula? O pH do citoplasma da célula é o pH neutro, em torno de 7,2. Como é que esse compartimento lisossomal pode ter um pH diferenciado? Esse pH ele é garantido pela presença de uma proteína na membrana, que faz um transporte ativo contra o gradiente de concentração, que é uma proto-ATPase, porque ela bombeia prótons de fora do citoplasma para dentro do lisossomo, onde a concentração de prótons já é alta, por isso gasta ATP. E aí, quando ela bombeia prótons, quanto mais próton, o potencial hidrogênio iônico, o pH cai. Então, aqui o pH é menor, pH ácido, pH 5. Nessa condição, as enzimas são superativas e podem promover a digestão intracelular. E aqui a gente tem a visualização histoquímica, a visualização numa microscopia eletrônica de um lisossomo, que está mostrando a presença de uma enzima característica do lisossomo, que é a fosfatase ácida, a marcação para ela. Então, aqui a gente pode ver como esses lisossomos são recheados com essas hidrolases. Como é que essas hidrolases são fabricadas e selecionadas? Então, elas são proteínas que, como eu falei para vocês, para chegar no lisossomo, elas foram primeiro sintetizadas por ribossomos associados à membrana do retículo, porque enzima é proteína. Então, ela é sintetizada no retículo, empacotada em uma vesícula e mandada para o aparelho de Golgi, onde ela chega já com a manose, já uma glicoproteína. Então, ela chega aqui, ó, no aparelho de Golgi, ela chega numa vesícula, já uma proteína marcada com manose, vinda do retículo endoplasmático. Essa proteína precursora da hidrolase lisossomal, ela vai sofrer vários processos de modificação, inclusive essa manose vai ser fosforilada no carbono 6. Então, essa manose, quando ela é fosforilada por essa enzima aqui, ela recebe um grupamento fosfato no seu carbono 6, a manose é uma hexose, é um monossacarídeo com 6 carbonos. Então, o carbono 6 vai ser fosforilado. Quando essa manose, que veio lá já a proteína, uma glicoproteína do retículo, chegou aqui, agora a glicoproteína vai virar glicoproteína marcada com manose 6-fosfato. Ela vai ser selecionada agora, por causa dessa manose 6-fosfato, como uma enzima lisossomal. Por quem? Por receptores na membrana, na face trans do Golgi. E aí ela é escolhida para compor o lisossoma, porque ela tem o carimbo, o crachá, a etiqueta que endereça ela especificamente para o lisossomo, que ela é uma enzima e o papel dela é digestão intracelular. Então, ela vai ficar aqui no lisossomo, onde ela é empacotada nessa vesícula. E aqui, graças a esse receptor, olha, esse receptor ativa o revestimento de clatrina, e aí brota uma vesícula que vai formar o endolisossomo, que vai se fusionar lá com aquele endossomo tardio, para dar origem ao lisossomo. E aqui a gente vê ó, a manose, a proteína aqui, ó, a hidrolase lisossomal, marcada com manose 6-fosfato. Legal que ela tem essa aparência aqui do come-come, porque o come-come era um personagem dos videogames antigos que saía comendo as outras pecinhas. Então aqui a gente representa a hidrolase com essa formatinha aqui do Pac-Man.
que é o come-come. Então, ele é marcado com essa glicosilação em manose 6-fosfato. E o receptor lá no aparelho de Golgi consegue separar essa proteína das proteínas que seriam secretadas na membrana plasmática. Ela é selecionada para formar o lisossomo. E o lisossomo só vai ser ativo quando esse endossomo primário, que recebe as hidrolases, reciclar o receptor, olha ele voltando aqui, e também ativar a bomba, a proto-ATPase, para tornar o pH ácido. Nesse momento, o lisossomo foi ativado. Aí esse lisossomo promove o que, professora? Qual é o papel desse lisossomo? Eu já falei que é digestão intracelular. Mas digestão de quê? Vamos olhar de perto essa digestão. Aqui a gente está vendo uma bactéria sendo fagocitada. Aqui a gente está vendo também a pinocitose, que é a captura de material fluido na matriz extracelular, colágeno, glicosaminoglicano, proteoglicano, renovando o tecido, então ocorre a fagocitose, a endocitose, perdão, desse material por pinocitose. Aqui tem a macropinocitose, que também é um tipo de incorporação de material extracelular, e todo esse material é endereçado para o endossomo. Esse endossomo, ele vai se fusionar com as vesículas lisossomais, virando o lisossomo com ativação do pH ácido para que as enzimas funcionem e ocorra a digestão. Aqui embaixo a gente está vendo um fenômeno chamado autofagia e a organização de um autofagossomo. O que é o autofagossomo? São partes obsoletas, defeituosas da própria célula que serão degradadas também com a ajuda das enzimas lisossomais. Aqui a gente vê uma mitocôndria, essa mitocôndria defeituosa, ela vai ser envolvida por parte da membrana do retículo, porque como mitocôndria não tem um tráfego vesicular nem com retículo nem com Golgi, ela precisa ser reconhecida e na superfície do retículo existem proteínas que reconhecem mitocôndrias que já estão obsoletas, defeituosas, que já estão gerando muita produção de radicais livres no metabolismo oxidativo que elas promovem, e essas mitocôndrias precisam ser removidas. Então, elas são degradadas por autofagocitose. Auto é próprio. Então, a célula digere algo que é dela própria, que tem um defeito, que está dentro dela, ela destrói e depois ela vai reaproveitar os componentes, as unidades aminoácidos, aproveitar os fosfolipídios ou os ácidos graxos para montar outras estruturas celulares. Mas ela elimina a mitocôndria defeituosa por autofagocitose e é isso que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente está vendo o lisossomo atuando na defesa, atuando na renovação da matriz extracelular e atuando na renovação da própria célula, promovendo a digestão de algo que poderia causar dano às células. O macrófago faz isso quando fagocita um patógeno, promovendo algo que já precisa ser trocado na matriz extracelular. Então, a matriz vai ser renovada, eu vou secretar uma matriz nova, eu tenho que retirar a velha. Então, aqui a gente tem a endocitose de matriz extracelular para renovação. E aqui a gente tem a renovação de uma organela intracelular com a ajuda da digestão intracelular. E aqui o interessante dessa imagem é que a gente vai poder ver também como essa célula faz isso, como as células de defesa fazem a fagocitose e promovem a digestão intracelular. Aqui a gente tem uma bactéria sendo fagocitada por um macrófago, sendo englobada com a ajuda desses pseudópodos, projeções da membrana que vão incorporar uma vesícula intracelular, um endossomo, essa bactéria para dentro da célula. Aqui a gente também vê um macrófago fagocitando duas hemácias. Por que o macrófago está fagocitando essas duas hemácias? A gente sabe que as hemácias transportam oxigênio e elas não têm núcleo. Então, se elas não têm núcleo, elas não têm como regenerar suas membranas. E o oxigênio é um agente extremamente reativo. Ele oxida os lipídios e as proteínas da membrana da hemácia. E também oxida a própria hemoglobina da hemácia. Então, com 90 dias de transporte acentuado de oxigênio, um elemento químico extremamente reativo, as membranas, os lipídios, as proteínas da hemácia já estão desgastadas e comprometendo esse transporte. Então, essa célula ela é reciclada por fagocitose. Ela é removida, as hemácias velhas são retiradas. Todo dia você tem hemácias velhas sendo recicladas, retiradas, eritrócitos velhos sendo removidos, e todo dia você tem eritrócitos novos, ou seja, hemácias novas, sendo produzidas na medula. E aqui a gente vê o macrófago fazendo essa renovação. A membrana aqui, ó, o pseudópodo aqui, da membrana
do macrófago fagocitando essas duas hemácias aqui. Aqui uma hemácia, aqui outra. Macrófago é uma célula grande. Então, aqui do lado a gente vê como o citoesqueleto está ajudando esse macrófago aqui, esse leucócito, a fagocitar essa bactéria aqui. Então, aqui tem um citoesqueleto de actina, promovendo o brotamento dos pseudópodos e depois o rearranjo da membrana. E agora a gente já tem a bactéria numa vesícula endocítica, no endossomo, numa vesícula que vai ser destinada para a digestão intracelular desse patógeno. Aqui só mostrando a autofagia, ou seja, a membrana do retículo endoplasmático formando o autofagossomo, envolvendo a mitocôndria defeituosa ou a organela defeituosa, a estrutura do citoplasma defeituoso. Aqui a gente está vendo mitocôndria e peroxissomo envolvidos por essa membrana. E a fusão de vesículas lisossomais, ou seja, a fusão do autofagossomo com as vesículas lisossomais, formando o lisossomo, onde ocorre a digestão, a destruição desse material do autofagossomo, a autofagia. E a gente tem também a endocitose mediada por receptor, que é aquela endocitose que acontece com a presença de proteínas transmembrana, receptores que vão capturar material do meio extracelular e internalizar na forma de vesículas endocíticas. A gente até já sabe, por exemplo, que o vírus, o Covid, o SARS-CoV-2, ele faz uso de um mecanismo de endocitose mediada por receptor. Ele usa o receptor ACE, que é o receptor de uma proteína da angiotensina 2, e esse receptor vai mediar a internalização desse vírus. Essa mediação, ela não foi, a evolução não selecionou esse receptor para mediar a internalização do vírus SARS-CoV-2. Porém, o vírus SARS-CoV-2 encontrou um mecanismo de internalização favorável para ele, acoplando-se com a sua proteína S-spike a esse receptor e internalizado, endocitado, mediado por esse receptor. Mas a célula tem esses mecanismos para mediar a internalização de moléculas relacionadas às suas funções, como, por exemplo, os receptores que promovem a endocitose de colesterol. Então, o colesterol, ele é internalizado na célula, o colesterol que é absorvido da alimentação, ele é transportado no nosso sangue para um sistema onde ele é acoplado a proteínas, formando o que a gente conhece como LDL. Então, nas membranas, existem os receptores de LDL que promovem a endocitose. Então, aqui a gente tem os receptores de LDL, esses componentezinhos aqui, essa proteína transmembrana em azul, e aqui a gente tem a combinação do colesterol com proteínas de baixa densidade, formando essa estrutura que transporta colesterol no sangue, que lipídio não é solúvel, o sangue é aquoso, então ele é transportado nesse arranjo com proteínas formando LDL, e ele é reconhecido na superfície da membrana, principalmente no tecido hepático, nas células hepáticas, e ele é absorvido por endocitose, mediada por esse receptor. Após absorvido nessas vesículas, esses LDLs, ou seja, o colesterol acoplado às proteínas, vão ser encaminhados para formar várias vesículas, formam um endossoma primário. Esse endossoma primário tem o receptor de LDL reciclado, formando o endossomo tardio. O endossomo tardio vai se fusionar a vesículas lisossomais. Essas vesículas lisossomais contêm as enzimas hidrolíticas, onde a digestão do LDL vai promover a liberação do colesterol. E esse colesterol vai ser incorporado nas membranas plasmáticas e vai ser usado tanto estruturalmente quanto vai ser usado para a produção dos hormônios derivados do colesterol. E essa é a forma como a nossa célula media e usa material do meio extracelular, por endocitose, usando enzimas lisossomais produzidas no retículo endoplasmático com a ajuda de ribossomos, endereçadas em vesículas para o aparelho de Golgi, modificadas essas enzimas no Golgi, essas proteínas receptoras também são incorporadas na membrana do Golgi e elas transitam chegando a compor a membrana plasmática. E essas proteínas da membrana plasmática vão capturar o LDL, capturar essa molécula contendo colesterol, e na presença das enzimas que também vêm dessa via derivada do aparelho de Golgi, vai ocorrer a digestão desse colesterol e o aproveitamento desse material.
Então, o que a gente mostrou aqui nessa aula foram todas as relações das vias biosintéticas para a via exocítica secretora, para a via de produção de secreção ou de enzimas digestivas ou de proteínas de membrana e também para a ocorrência do mecanismo de endocitose, que é quando a célula obtém material do meio extracelular, seja para defesa, seja para renovação. Então, o que vocês viram durante essas aulas foram os mecanismos de tráfego, de trânsito de material da célula para o meio extracelular. Uma outra coisa que é secretada no meio extracelular, que é produzido pela célula, são polissacarídeos. Então, a gente viu que parede celular em tecido vegetal é produzido no aparelho de Golgi. Mas o nosso organismo animal, humano, tem algum polissacarídeo? Tem. Então, a gente tem glicosaminoglicanos, que são componentes da matriz extracelular, que são produzidos e secretados por essa via chamada via biosintética, porque é a via onde a célula promove a biossíntese de várias macromoléculas para ela, para os seus compartimentos, para as suas membranas, para a luz dos seus compartimentos, moléculas solúveis e moléculas de membranas, e também para o meio extracelular. Então, eu espero que vocês tenham entendido que na nossa aula a gente possa discutir a problemática de alterações nesse percurso. Então, até a semana que vem, a gente vai discutir nas próximas aulas como esses mecanismos interferem na fisiologia das células. E para ficar interessante o entendimento completo, a gente vai falar um pouco desse receptor que media a endocitose de LDL e mostrar a formação das vesículas. Aqui está o LDL, a partícula de LDL, está aqui o colesterol associado à proteína de baixa densidade. Então, aqui tem os fosfolipídios associados, formando essa estrutura do LDL e o receptor de LDL em azul. A gente vai ver que o receptor se liga, quando acopla o LDL, proteínas adaptadoras se associam a esses receptores, recrutando as proteínas de revestimento clatrinas que vão fazer a endocitose. Vejam o brotamento da vesícula, que a gente já viu no outro vídeo, e aqui a excisão da vesícula e a vesícula livre. Vai se fusionar com quem? Então, essa vesícula se desnuda e ela vai se associar agora com o endossoma. Então, várias vesículas se somam ao endossoma primário, ocorre a reciclagem dos receptores e o pH baixa. Quando o pH baixa, as proteínas, os LDL se dissociam das proteínas receptoras. E agora, esses receptores são reciclados para a membrana, onde eles podem captar novo LDL, e a vesícula endossomal, agora o endossomo tardio, pode se fusionar com vesículas contendo enzimas, aqueles come-comes que eu me referi. Então, essa fusão gera o lisossomo, onde o LDL vai ser digerido e liberado os aminoácidos da porção proteica e os lipídios, o colesterol também vai ser liberado, e todos esses produtos livres, o colesterol livre, os aminoácidos, serão aproveitados pela célula. Então, é interessante como a gente pode entender todo o contexto usando esse exemplo da endocitose mediada por receptor.